Zelar. Hoje eu vou começar diferente. Eu vou começar com uma história que aconteceu comigo e como eu aprendi na prática o poder que tem essa palavra. É muito poderosa. Há alguns anos atrás, eu fiz uma vivência xamânica muito boa. Eu estava escrevendo um espetáculo que abordava sobre questões indígenas e eu fiz uma vivência para acessar o meu animal de poder. Foi muito importante aquilo para mim naquele momento, porque eu estava escrevendo sobre isso e eu queria entender aquilo de uma forma prática, de uma forma experienciada. E um dos meus animais de poder é o rinoceronte. E esse rinoceronte, ele me trouxe um ensinamento, que foi somente essa palavra: zelar. Você precisa aprender a zelar pelas coisas. Aquilo foi tão forte para mim, foi tão poderoso, e eu estou compartilhando para vocês, embora vocês acreditem ou não, e eu não estou aqui falando sobre religião, sobre xamanismo, estou falando sobre uma experiência que eu vivenciei. Desde aquele dia, toda vez que eu escuto a palavra zelar, eu sei o que significa, mas eu sei na prática. Porque desde aquele dia, eu passei de fato, a zelar pelas minhas amizades, a zelar pela minha casa, a zelar pelo meu corpo, a zelar por todas as coisas boas que eu queria que permanecessem, que elas mantivessem daquele jeito ou melhor. Ou melhor, essa palavra é muito importante dizer, porque quando você aprende a zelar pelas coisas, pelas pessoas, pelos fatos, pelos acontecimentos, por qualquer experiência boa na sua vida, quando você passa a zelar, você está também comunicando que você quer mais daquilo, que você quer que aquilo seja melhor. Então eu comecei a olhar para as minhas amizades, que eu tenho muitas, mas que eu não zelava por nenhuma. Eu mal lembrava a data de aniversário dos meus amigos que eu tenho há anos. Eu comecei a perceber o quanto eu era, de uma certa forma, egoísta, porque aquelas pessoas me faziam tão bem. E eu tenho uma outra amiga que em relação à amizade, ela me ensinou muito. É uma pessoa que sabe zelar pelas amizades. Eu espero que um dia ela escute esse áudio e ela se sinta contemplada. Ela vai saber que é ela. É uma pessoa incrível. É uma pessoa que te pergunta como você está, que troca a experiência, que está presente. Sempre que pode estar presente, está lá participando da sua vida. Ela se faz presente. Eu tinha muitos amigos e eu não me fazia presente na vida dos meus amigos. E eu fui olhar para isso. E eu comecei a olhar para a minha rede de apoio, que era zero. Era zero a minha rede de apoio. Eu tinha muitos amigos, mas você precisa zelar para que eles fiquem próximos, para que essa rede cresça, para que todo mundo se apoie. Isso depende de um zelo, de uma manutenção. E era essa manutenção que eu não fazia. E é necessário. Como é que você quer manter um padrão, uma qualidade de vida, se você não aprender a zelar por ela? Eu vou dar um exemplo e começa assim, nessas coisas pequenas. Saindo um pouco da amizade, um exemplo da louça. Nossa, estou ouvindo um vídeo para alguém falar de lavar louça? Sim, vai lavar louça. Vai lavar louça, vai fazer um bem danado, deixar a pia limpa. Mas começa aí. Então você tem a louça lá, aí você passa pela louça, você tá cansado, fala, tô muito cansada, hoje à noite eu não vou lavar, e assim não tem condições, isso não é importante. Aí vai dormir. Aí você acorda, tá frio. E você não quer pôr a mão na água gelada, fala, não, na hora
do almoço ou quando eu voltar para casa eu lavo. Aí você volta e tem um monte de coisa e fica acumulando, né? E se sua pia for grande, nossa, cuidado. E fica acumulando. Aquilo é um exemplo de zelo que você não tem. Esse acúmulo de coisas ruins é a falta de zelo pela manutenção de coisas boas. E eu comecei a olhar para o zelo em todas as áreas da minha vida. A minha casa foi um grande tapa na cara. Eu comecei com a louça. Eu desenvolvi um novo hábito. Não importa o que eu vou fazer, eu tenho que criar tempo e espaço para isso ficar em ordem. Então, o hábito que eu implementei é: terminei de comer, eu vou lavar a louça. Pode ser uma xícara de café, eu lavo. Assim que eu terminei, eu lavo. E eu não tinha tempo. E eu comecei a abrir tempo. Eu comecei a antecipar o horário das minhas refeições. Cada um faz aquilo que é melhor para si. Eu estou compartilhando o meu. Então a louça eu resolvi, só que não era só a louça. Tinham coisas quebradas há anos, entulhos, paredes descascando. Nossa, eu olhei para minha casa e falei: sou eu. Sou eu. Tudo que está aqui quebrado, destruído, gotejando, sou eu. Então, como é que eu queria ser uma pessoa abundante financeiramente se eu tinha problemas com infiltração na minha casa, com torneiras quebradas? A água, se você tem um copo de água e você vira ele, a água permanece na horizontal. É um símbolo de estabilidade. Por isso, um símbolo de abundância. E eu tinha água vazando, indo embora. Eu estava desperdiçando. Eu tinha infiltração, água querendo chegar, sair pelos lugares que não era o lugar, não chegava até mim. Estava infiltrando uma parede toda. Isso é zelo. Isso é zelar. Zelar por cada parte do seu corpo. A sua casa é um corpo. O seu carro é um corpo. Então, quando você passar por ele, você fala: amanhã eu faço. Né? É isso que você está fazendo com a sua vida. É isso que você faz com você, com os seus compromissos. Preste atenção. Tudo é um espelho. Tudo se comunica o tempo todo. Então, eu comecei a zelar pelas minhas amizades. Comecei a zelar pela minha casa. A minha casa fez eu olhar para o meu corpo. Comecei a zelar pelo meu corpo, pela minha alimentação. Comecei a zelar melhor. Comecei a cuidar melhor dos meus animais. E tudo foi melhorando. E tudo foi acontecendo. E o movimento foi gerando outro movimento. Outro movimento. E as coisas começaram a chegar. As propostas de trabalho começaram a entrar. Porque eu estava organizada. Porque eu estava disciplinada. Porque eu estava atenta. Porque eu havia mudado. E eu comecei com essa palavra: zelar. É muito importante a gente zelar pelas coisas que a gente quer manter em nossa vida. Então não adianta você conquistar algo. Demora, gente, pra gente conquistar algo. Não deveria demorar tanto, né? E cada um tá descobrindo como é que faz para as coisas acontecerem de uma forma mais orgânica, mais natural. Mas quando se quer algo, e se é algo que não é pequeno, grande, demora para você conquistar certos tipos de coisa, porque não depende só de você, não depende só do seu tempo, depende de uma série de hábitos que você precisa rever na sua vida, e o que mais demora é a implementação dos hábitos. É sério. Por mais que a gente dependa do outro, das coisas externas, o que mais demora é a nossa mudança. É a gente mudar, é a gente se transformar. Então, como é que eu quero zelar por uma conquista que foi tão difícil de chegar? Como é que eu quero que ela permaneça se eu não zelo por ela? Eu preciso zelar. Zelar é fazer a manutenção diária. É fazer essa manutenção. É saber se comunicar sim. Precisa saber se comunicar. E não é só com o outro através da fala, dos gestos, do movimento. É com você mesmo.
as coisas que estão na sua casa, elas estão comunicando quem você é. Olha em volta da sua casa. Olha aquele problema que você sempre reclama que ninguém conserta, nem você mesmo. Mas você prefere falar que ou o seu parceiro ou o cara que você liga nunca vem, mas você não consegue consertar. Você mesma, você não consegue consertar. Aí você reclama, porque você não consegue consertar, você depende do outro. E também não faz nada para aquilo desenrolar. Não se empenha para aquilo ser resolvido. O zelo, ele exige empenho, ele exige um capricho. Olha que bonita essa palavra, capricho, porque eu posso fazer as coisas melhores. E quando eu conserto algo ou melhoro alguma coisa na minha relação ou no meu ambiente, todo mundo se beneficia. Todo mundo se beneficia com as nossas melhorias. Então, essa história que começou numa vivência, que veio de um ensinamento através de um animal, eu acessei o zelo a partir desta forma, deste ensinamento. Você pode acessar agora com a minha partilha, mas acessa na prática. E se você conseguir, ao finalizar esse vídeo, fazer algo que você não faz e está fácil de fazer, e é só fazer, se você puder fazer assim que você terminar esse vídeo, você vai realizar a palavra zelo na prática. Porque zelar exige prática, exige ação. E você vai se sentir bem. Você vai se sentir feliz. Eu tenho certeza que você vai se sentir feliz. E é para essa felicidade que você tem que zelar. É para essa sensação de felicidade que você precisa zelar para que ela se mantenha na sua vida. Para que você seja, sim, uma pessoa mais feliz. E se puder, sempre que você puder, carregue com você essa felicidade. Eu aprendi a carregar a felicidade, zelando por ela. Como é que você zela pela sua felicidade? Já parou para pensar nisso? Que você pode zelar pela sua felicidade? Eu dei um exemplo das coisas pequenas do dia a dia, do cotidiano, da casa, do seu corpo, tudo. Mas a felicidade é algo que está presente. E a felicidade é uma coisa espontânea, é uma coisa que acontece, né? Ninguém é feliz sempre. Nós temos estados de felicidade. E é tão bom manter a nossa vibração elevada. E uma pessoa feliz, ela consegue zelar por mais coisas. Percebe o ciclo maravilhoso que é começar a zelar pelas coisas? Você pode se manter mais feliz. Você pode ter mais estados de felicidade. Como é que você zela pela sua felicidade?